Oi, eu sou a Vivi, ajudante virtual do canal de Artes Costura Criativa. Que tal uma dica super legal de costura criativa? Bora pro passo a passo? Então no vídeo de hoje nós vamos personalizar essa camiseta aqui, que é uma camiseta comum. Ela já vem assim, sem detalhes, né? Camiseta básica. E eu vou decorá-la com um tema de borboleta. Para isso, eu fui lá no meu computador e tirei o molde da metade da asa. Se você não sabe como tirar o molde diretamente da tela do seu computador sem precisar de impressora, eu vou deixar aqui o card de um vídeo onde eu ensino como que se faz isso, tá? E aí eu tirei só a metade, porque agora eu vou dobrar aqui, ó, e vou cortar as duas metades iguais. E corre o risco de, quando a gente corta separado, elas ficarem diferentes. Pronto. Agora os dois lados da minha borboleta estão iguais. E aí você testa na sua camiseta para você ver se está um tamanho adequado, se não ficou muito grande, se não ficou muito pequeno, né? Para mim aqui tá bom. Para fazer a borboleta, eu vou utilizar esse tecido, olha que bacana, ó, que ele tem uns paetês. Então eu vou posicionar aqui num lugar que, né, que eu aproveite bastante o tecido e vou recortar um pouquinho maior do que a borboleta. Eu ainda não vou dar o formato, vou só recortar aqui. E também vou pegar uma entretela termocolante. Você pegue a que você tiver aí. Se você tiver aquela, ela é permanente, né? Que você não precisa fazer um ponto de acabamento, é melhor. Que aí o seu trabalho, você executa ele com mais facilidade, tá? Essa minha aqui necessita que eu passe um acabamento nela, tá? Então eu também vou cortar aqui um pouquinho maior que a minha borboleta. E aqui na minha entretela eu vou tirar um pouco desse excesso. E esses pedacinhos de entretela eu também guardo, porque eles servem para a gente fazer aplicações bem pequenininhas. Agora eu vou colar o meu tecidinho na entretela. Então, como é que nós vamos fazer? Nós vamos pegar o tecido pelo avesso. E a entretela tem um lado que tem a cola e ela tem um lado que tem o papel. Eu vou posicionar o lado da cola virado para o lado avesso do tecido, que eu quero passar a cola da entretela para o tecido. Aqui, para não danificar meu tecido de paetês, eu vou colocar um outro tecidinho por cima. Poderia ser um papel manteiga. E aí você vai pôr o ferro sem vapor, numa temperatura média. E você vai posicionando o ferro e vai mudando ele de lugar. Você não vai ficar passando assim não, você vai mudando ele de lugar. Deixa aqui em cada lugarzinho 15 segundos mais ou menos. E aí você troca de lugar para que a cola vá derretendo e aderindo lá no tecido. Agora eu vou pegar meu molde. Vou posicioná-lo novamente aqui e vou desenhar. Eu já podia ter desenhado antes, gente. Aqui eu dei uma bobeira. Já podia ter feito isso na hora que eu recortei a entretela, tá? Então agora eu vou desenhar meu molde. Faça antes, tá, gente? Não dê essa bobeira, não. Deixei uma margem aqui para fora do risco. Agora nós vamos cortar em cima do risco ou um pouquinho para dentro do risco, para que todo o tecido tenha cola. Olha só como ficou. Bonitinho, né? Esses pedacinhos aqui você pode utilizar para fazer, aqui ainda dá para fazer um coração, uma flor, né? Então, não joga fora, gente, guarda tudo aí. Agora nós vamos achar a posição que a gente quer aplicar a borboleta aqui, né? Então, primeira coisa, a gente vai marcar o meio. Você ajeita as costuras, espicha para não dar nenhuma dobrinha e vem e marca o meio. Pode vincar com ferro ou igual eu tô fazendo aqui com a unha mesmo. A minha marcação do meio está aqui, ó. E eu quero que fique aqui 4 dedos para baixo da gola. Vou fazer uma marquinha aqui para não perder onde que vai ficar a pontinha da borboleta. Esse termocolante que eu estou utilizando é aquele que fica uma colinha. Ele fica como se fosse um adesivo aqui, ó. Ele gruda aqui na minha mão. O bacana desse termocolante é que você pode mudar a posição aqui, ó. Você colou. Achou que não ficou bom? Você pode retirar e mudar a posição. Às vezes você quer deixar a borboleta de ladinho, né? Eu vou deixar ela assim mesmo, né? Agora eu vou lá na máquina passar um pontinho decorativo aqui ao redor para garantir também para ficar bonitinho, né? Para dar um detalhe a mais. E antes de ir lá para a máquina, eu já vou aproveitar e vou fazer o detalhe aqui na manga,
que eu já vou aproveitar a linha lá e fazer o detalhe também. O detalhe que eu vou fazer aqui na manga é o mesmo que eu fiz na camiseta, que eu decorei com papel transfer, que eu personalizei com papel transfer. Vou deixar também o card aqui para você conferir lá como é que eu fiz essa manga. E aproveita e confira também como é que eu fiz a personalização com o papel transfer, que ficou super legal. Bom, mexendo aqui nas minhas coisas, eu encontrei aqui um pedacinho de fita, que tem um lurex, olha só que bonitinho. E um pedacinho de organza cristal. Então eu vou fazer uma sobreasa aqui no meio, né? Eu vou fazer o corpo como se isso aqui fosse o corpinho da borboleta e uma sobreasa ali no meio. Então, primeiro eu vou ter que selar aqui a organza cristal, porque senão ela desfia toda. Então a gente vem com o isqueiro bem rapidinho. Passa, se possível, na parte azul do fogo, né? Que é na base do fogo. Você vem passando bem rapidinho. Isso vai evitar que ela desfie. Pronto, tá toda seladinha. Então, eu vou pegar uma agulha com linha, com um nozinho na ponta. E vou fazer aqui um ponto de alinhavo aqui nela toda, para eu franzir essa organza. Aqui não tem tamanho certo não, gente, é só deixar mais ou menos no meio, né? Eu vou medir aqui qual que é o tamanho que eu quero. Quando eu cheguei no tamanho que eu quero, eu vou dar um pontinho de arremate aqui na beiradinha. Agora, na hora que eu estiver fazendo o bordado aqui ao redor da borboleta, eu já coloco essa parte aqui e passo uma costura aqui na fitinha, já vai segurar, já vai dar um detalhe a mais na borboleta. Vai dar um efeito 3D na borboleta, porque ela vai ficar com essa asa aqui flutuante. Pausa para um aviso. Bom, eu resolvi fazer a manga aqui um pouquinho diferente do que eu havia feito na blusa do transfer. E o corte foi igual, mas aqui eu resolvi terminar assim, ó, com esse babadinho. Bora continuar. Pra ficar diferente da outra. Também para vocês aprenderem aí mais uma técnica, né? Então você vai pegar a sua máquina e vai colocar o ponto zigue-zague, um ponto bem pequenininho. Não o menor que tiver, mas o quase menor que tiver. E aí você vai passar o zigue-zague bem na beiradinha aqui, ó. Só que qual que é a estratégia? Então, você vai colocar bem na beiradinha. Quando você for costurando, você vai ir puxando a malha, vai esticando a malha. Quanto mais você conseguir esticar a sua malha, mais babadinhos vai dar no seu acabamento, tá? Vai ter um certo momento que ele vai ter a tendência a enrolar, né? Isso é normal do tecido. Aí você vai tomando cuidado aí para você não costurar ele enroladinho. Aí, ó, foi rapidinho e ficou bem embabadado, ó. Que gracinha que ficou. Agora nós vamos fazer aqui o pontinho de caseado aqui ao redor. Eu vou pôr um pontinho de caseado mesmo, mas se você não tiver, você pode pôr o ponto zigue-zague, que vai ficar legal. Se você também não tiver, você pode fazer um outro tipo de acabamento, que você passa uma costurinha bem na pontinha, né? Você vem, contorna tudo com ponto reto, e aí você passa a costurinha 2, 3 vezes, também é uma forma de acabamento. Você ajeite aí, procure uma posição mais fácil de você começar. Eu vou começar aqui no centro da borboleta. E tome cuidado para você não deixar nenhuma parte da blusa para baixo aqui, para você não costurar sem querer. Sempre que você precisar virar, você deixa a agulha presa no tecido para o lado de fora da aplicação, não para o lado de dentro, né? É para o lado de fora, na beirinha aqui da asinha da borboleta, que aí você vai conseguir virar e o ponto não vai ficar muito feio. Se você deixar a agulha para o lado de dentro, pegando aqui no tecido decoradinho, o ponto vai ficar todo esquisito na hora que você continuar. Agora sim, ela ficou presa, não tem mais medo de soltar. Aqui pelo avesso, para vocês perceberem aí como é que ficou o desenho. Bom, agora eu vou fazer o detalhe aqui do corpinho da borboleta, né, da asa dupla aqui, né? Que vai dar um efeito 3D na borboleta. Então, primeiro eu vou posicionar ela aqui, ó. Bem no centro aqui, onde começa e onde termina a asinha aqui. E vou passar uma costura
central para ela não sair do lugar. Eu alfinetei bem no centrinho. Agora eu vou passar uma costurinha aqui no meio. E aqui eu vou dar uma estranguladinha aqui com a linha para formar como se fosse o pescocinho aqui da borboleta. É pouca coisa, gente, só para não ficar retinho. Aqui, ó, só um pouquinho só para fingir que é a cabeça dela. E aí eu vou passar só um pontinho reto aqui ao redor. Prontinho. Olha só que legal. Aqui, se você quiser, você pode fazer as anteninhas. Eu vou fazer as anteninhas, gente, porque borboleta tem antena, né? Borboleta é um inseto e uma das características dos insetos é, na maioria das vezes, ter antena. E a borboleta é um dos insetos que apresenta antena. Então, eu vou fazer a anteninha aqui com um pontinho reto mesmo. Então, aqui está o resultado da nossa camiseta. Só como é que ficou a borboleta. E como que ficou a manguinha. Espero que vocês tenham gostado de mais esse passo a passo fácil, simples para você aí customizar as suas roupas e a roupinha da criançada aí na sua casa. Se você gostou, se eu te ajudei de alguma forma, curta, compartilha, se inscreva no canal, aperte o sininho das notificações para você não perder nada que acontece por aqui. Beijos, até a próxima, tchau! Obrigada por assistir ao vídeo. Curta, compartilhe e se inscreva no canal. Até mais!